família de Deus obedece a Deus. Este é o tema da mensagem. A família de Deus, vírgula, obedece a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Nós vimos na quinta-feira próxima passada a respeito da família de Deus e a família do mundo. Nós aprendemos a discernir uma família de Deus e uma família do mundo. Por que família do mundo? Porque Jesus fala em sua palavra acerca de um espírito do mundo. Ok? Então por isso há sim uma importância de nós termos a capacidade de discernir uma família que é de Deus e uma família que é do mundo. Porque nós não somos do mundo. Portanto, nós temos que evitar o espírito do mundo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, está escrito: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, quem conhece as coisas de Deus? Quem começa a receber as coisas de Deus? Quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem recebe o Espírito Santo? Pastor, e como que eu recebo o Espírito Santo? Vou lhe ensinar, vou lhe explicar. O Espírito Santo de Deus vem habitar em um filho de Deus quando este filho de Deus ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho da salvação e passa a crer. Deste momento em diante, o Espírito Santo está habitando neste filho de Deus. É assim que se dá o batismo com o Espírito Santo. Muitas igrejas, muitas denominações, muitos crentes vivem equivocados em relação ao batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas dizem que um filho de Deus, para ser batizado com o Espírito Santo, ele tem que falar em línguas estranhas. Não. O falar em línguas estranhas é um dom manifesto do Espírito Santo, mas não é significado que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não precisa necessariamente ter que falar em línguas. Estão entendendo? O selo com o Espírito Santo se dá para a salvação. E a manifestação dos dons vai ocorrendo com o viver deste Filho de Deus na palavra de Deus. É da vontade do Senhor que todos falem em línguas. Mas tem muitos crentes que não falam. E não vão falar. Por quê? Não me pergunte, eu não sei. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos buscar com zelo os dons do Espírito Santo. Nós devemos buscar todos falar em línguas, porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas não fala a homens, e sim fala a Deus, e a si mesmo se edifica. Mas não é o símbolo de batismo do Espírito Santo, não. O batismo com o Espírito Santo se dá no espírito daquele que ouve o evangelho da salvação e nele ele crê para a sua salvação. Aí ele está selado com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus então passa a lhe ensinar o que por Deus foi lhe dado gratuitamente. É por graça e de graça. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus e vamos ouvir a sua voz. Feche os teus olhos, curve tua cabeça. Dê a mão aí para o teu irmão que está do seu lado. Graças a Deus, como família bendita, nos reunimos nesta manhã para ouvir a voz do nosso Criador. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, Deus bom, Deus que é santo, Deus que nos chamou à sua santidade. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por todo o bem que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Te agradecemos por esta oportunidade
Te agradecemos por nos trazer à tua casa nesta manhã, para nos alimentar da tua verdade, para nos dar, Jesus, a força para vencermos este mundo, nos ensinar, Jesus, a lhe obedecer, porque somos famílias de Deus. E assim, ó Pai, nós queremos viver, manifestando o testemunho da tua glória em tudo, Jesus, em todas as coisas. E eu lhe peço nesta manhã, Senhor, com humildade, com temor e santo tremor, que o Senhor me use, Jesus, para abençoar os teus filhos. Que os teus filhos, Senhor, não vejam aqui neste altar o pastor Emílio, mas que eles vejam a ti, Senhor. Que eles ouçam, Senhor, não a voz do pastor Emílio, mas que eles ouçam a tua voz, Jesus. E que eu seja nas tuas mãos um instrumento de valor para edificar a tua igreja, para libertar, Senhor, os teus filhos, para em teu nome, Senhor, edificar, fortalecer, construir, Jesus, famílias benditas, famílias de Deus, que lhe obedecem em tudo, para o teu louvor e para a tua glória. Amém. E toda a igreja diga amém. Obrigado, pastora, minha amada esposa. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Cristo nesta terra, mais que vencedores em todas as coisas, ovelhas preciosas de Jesus Cristo, igreja gloriosa, comprada por alto preço, igreja que está sendo preparada, que está sendo ataviada pelo Espírito Santo de Deus para o encontro da noiva com o noivo. Homens e mulheres que são chamados por Deus neste tempo de reformadores, de embaixadores em nome de Cristo, de ministros da nova e eterna aliança. É necessário, amados, se ter o conhecimento dos papéis que foram dados por Deus tanto para o homem como para a mulher dentro da família. É necessário para que uma família seja bem-sucedida, para que um casamento seja bem-sucedido, para que um relacionamento entre pais e filhos seja bem-sucedido. É necessário conhecermos o que a Bíblia Sagrada diz, porque é Deus quem tem a receita da felicidade. É Deus quem tem a receita para o sucesso em tudo na vida. Não se iluda, o mundo não tem receita certa de nada. Tudo no mundo dá em morte, os caminhos dão em morte. Amém? Então Deus tem o caminho certo. E Ele ensina é pela palavra. Aquilo que eu disse, fora da palavra, não procede de Deus. É ilusão, é mentira e não vai trazer bênçãos de Deus. Então é preciso a gente conhecer os valores, os princípios, a autoridade que cada um tem dentro da família, mulher, marido, as funções que cada um precisam dispor, tanto do marido como da mulher. A posição espiritual de cada um é muito importante dentro da família, amados. Sabe? Para que em nada esta família tenha influência do espírito do mundo. Porque o espírito do mundo quer entrar nas famílias, quer adentrar nas famílias. Para quê, pastor? Para destruir. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, muitas famílias, muitas vidas já foram destruídas. E importa saber que Deus tem um projeto de restauração. Deus tem um projeto de restituição. Ok? Deus não quer que uma pessoa, que uma vida viva destruída. Não. Deus não quer que um filho viva na derrota. Deus tem o melhor preparado. Mesmo que isso seja uma nova história para essa pessoa. Porque há pessoas, amados, que há muito tempo já se separaram. Amém? Há pessoas que
o divórcio veio e destruiu a família. E cada um foi para o seu canto, cada um foi para o seu lado, cada um foi viver a sua vida. E de repente, uma dessas partes, ou as duas partes, são chamadas por Deus para ouvir a verdade. E agora, o que fazer? Vou buscar de novo, vou atrás de novo daquela pessoa que era meu cônjuge? Não, nada disso. Se já faz muito tempo, se cada um já tem as suas vidas, é necessário saber que Deus tem um novo preparado, para que haja alegria de vida, para que haja paz. Amém? Deus quer que os seus filhos vivam bem. Então é necessário nós aprendermos a viver o casamento em Deus para que haja sucesso. Nós falamos aqui nestes cultos passados a respeito do divórcio. Amém? Deus ama, amados, aquele que passou por um divórcio. Deus não rejeita, Deus não condena. Ora, foram situações que foram acometidas por falta de conhecimento. Amém? Não foi opção, não foi escolha daquela pessoa. Ninguém se casa, ninguém se ajunta com alguém em casamento para separar. Ok? Se casam para terem uma vida juntos. Então a falta de conhecimento de Deus traz a destruição. E isso não é culpa de ninguém. Então Deus não condena. Amém? Então Deus tem um novo preparado para todos os seus filhos. A partir do momento que nós conhecemos o caminho, então nós entendemos que Deus não é a favor do divórcio. Ok? Mas é a partir do momento em que a palavra entra no nosso coração. Então aí nós vamos viver esta palavra com toda a nossa força, com todo o nosso empenho. Nós vamos lutar pelo nosso casamento juntos, os dois juntos, homem e mulher. Amém, igreja? Glória a Deus, estamos entendendo até aqui? Então nós não podemos permitir a influência do espírito do mundo para que os nossos casamentos, para que as nossas famílias não sejam destruídas, porque o espírito do mundo vem para destruir. É roubar, matar e destruir. Então nós temos que fechar as portas, nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar da nossa família, para que o diabo não nos destrua. Amém? Para que o diabo não destrua a minha vida com Deus, para que o diabo não destrua a minha vida com os meus filhos, para que o diabo não destrua o meu relacionamento com a minha esposa. Porque eu tenho que aprender a cultivar, eu tenho que aprender a amar, eu tenho que aprender a entender, a compreender, eu tenho que aprender a dialogar. Porque muitas famílias são destruídas pela falta de diálogo. Não há uma conversa em amor, às vezes há gritos, às vezes há violência, às vezes há xingamentos. E isso é o espírito do mundo que está ali para destruir. Amém, igreja? Glória a Deus. Então o espírito do mundo é o espírito de Satanás, tá? É aquele que se opõe totalmente ao Espírito Santo de Deus. E por isso os valores são contrários à Bíblia Sagrada. Ok? Então nós não louvamos os valores do mundo, nós não aprovamos os valores do mundo, nós não aprovamos aquilo que é contrário à Bíblia Sagrada. O espírito do mundo está aí dominando as famílias do mundo, mas nós fomos chamados aqui, fomos trazidos aqui por Deus para não permitirmos o espírito do mundo entrar em nosso lar. E você diga amém. Então, como é que as pessoas do mundo se divertem hoje aí fora, amados? Nós vimos aqui na quinta-feira alguns exemplos. Como que as famílias do mundo se alegram? Com novelas, com fornicação, com imoralidade sexual, com músicas indecentes que, sabe, as letras denigrem a imagem da mulher, denigrem o casamento, denigrem os valores de Deus. As famílias do mundo se divertem com vícios, com bebidas, com cigarros, com drogas, enfim, com todo tipo de impureza, com adultério. E isso é o espírito do mundo. Não tem parte com Deus. Por isso nós somos contra essas coisas. Por isso nós odiamos estas coisas, porque Deus odeia. Amém?
Então as famílias do mundo, elas buscam o seu próprio interesse. Elas buscam a cobiça, a ganância, o desejo por coisas materiais, o desejo dos olhos, sabe, o querer, o cobiçar, também é espírito do mundo. Elas buscam mais e mais por conforto, por bens materiais, por aquisições, sem se importarem, na maioria das vezes, a forma com que elas estão prosperando. A maioria da forma de prosperidade das famílias do mundo, na maioria, é ilícita. É de forma ilícita. Elas não estão preocupadas com a honestidade diante de Deus, porque elas não sabem o que é serem administradores fiéis. Amém? Então, isso são pessoas do mundo, famílias do mundo. Eles têm uma forma de lidar com o casamento. Eles têm uma forma de lidar com o divórcio, com o adultério, com o sexo ilícito, com a prostituição, com o homossexualismo. Eles aplaudem aquilo que Deus chama de mal. E nós chamamos o que é bom de bom e mal de mal. Todos nós temos o compromisso de guardar a nossa família do espírito do mundo. Principalmente os maridos, que são cabeças dos seus lares. A Bíblia ensina, e nós estamos aqui redefinindo os valores para que a gente viva aquilo que Deus diz amém. Então o homem é o cabeça do seu lar. Não importa, amado, se ele já é casado, se ele não é casado, se ele é solteiro, o que ele é. Se ele é homem, se ele nasceu sendo homem, ele precisa conhecer o seu valor diante de Deus. Ele precisa saber quem ele é diante de Deus. Então o marido, ele é o principal responsável pela sua família. Isso não é colocar, sabe, um fardo pesado, não. Isso é dizer aquilo que Deus diz, que é o marido que deve ser o guardião da sua família. O marido deve ser o líder da sua família. O marido deve ser aquele que governa e governa bem a sua casa. O marido é aquele que protege a sua casa do espírito do mundo. O marido é o líder que disciplina, quem guia, quem dá direção, quem dá proteção, quem dá provisão em todas as áreas para a tua família. O marido deve fazer a sua esposa feliz. O marido deve amar a esposa deve aprender a honrar o seu marido, e assim os dois amarem os seus filhos. O marido deve ter o compromisso de chamar ao compromisso com a palavra toda a sua casa. É o marido que deve reunir a esposa e os filhos à volta da mesa para juntos darem graças pelo alimento. É o marido que deve chamar para si a responsabilidade das bênçãos espirituais dentro do seu lar e dentro da sua família. É o marido que tem que encabeçar a oração. É o marido que tem que dar exemplo dentro da sua casa para os seus filhos, porque nós somos pai. Eu digo nós porque eu também sou marido e pai. Então nós somos exemplos e temos que ser exemplos para que os nossos filhos vejam o que é ser um homem de Deus. Um homem que teme a Deus. Um homem que respeita a Deus. Porque se os nossos filhos não terem dentro de casa o exemplo, não vai ser o mundo que vai dar. Se nós não formos dentro dos nossos lares, amados, o exemplo de um pai temente a Deus, os nossos filhos vão crescer sem temer a Deus. Então é responsabilidade nossa. Pastor, mas o meu filho já cresceu. Não interessa, ele é teu filho. Seja exemplo para ele. Seja exemplo de homem temente a Deus. Seja exemplo de homem que busca a Deus. Não, pastor, mas eu não gosto muito desse negócio de orar, não. Lá em casa eu passo tudo para minha esposa. Você é o cabeça, não a tua esposa. Você é o cabeça. Então é você que tem que tomar a frente. E se você tem problemas, peça para tua esposa te ajudar. Peça para tua esposa te auxiliar. Fala, vamos marido, você é o cabeça. Você é o pastor dessa casa. Você é o sacerdote desse lar. Você é aquele quem Deus escolheu para nos proteger do espírito do mundo.
Você é aquele quem Deus escolheu para ser o meu marido e pai dos nossos filhos. E Deus te capacita para você assumir essa condição de pai, de líder, de cabeça, de pastor, de sacerdote desta casa. Então nós temos um Pai celestial que estabeleceu que o homem seja o cabeça dentro do lar. Foi Deus quem estabeleceu. Não é eu que estou chegando aqui falando que eu acho que deve ser isso. Deus estabeleceu. E a Bíblia diz que nós somos comprados por alto preço. Agora nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Se eu sou homem, eu tenho que fazer aquilo que Deus manda para a minha vida como homem. Se é mulher, deve aprender a fazer aquilo que Deus manda como mulher. É assim que nós glorificamos a Deus com o nosso corpo, entendeu? Então, o marido tem que ter esse compromisso. Os filhos precisam ter a imagem de pai dentro do lar. E a imagem segundo Deus nos dá. Porque este Pai celestial, que é Jesus, que é o nosso Senhor, Ele estabeleceu que assim seja. O homem, a responsabilidade de receber os mandamentos de Deus e repassar para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos. Você sabia que o marido tem que ensinar a esposa? Você sabia disso? Não, pastor, minha esposa já vem comigo na igreja então, mas a responsabilidade de reforçar e de ensinar aquilo que às vezes ela não entende é tua. Sabia disso? E tem marido, amado, com todo respeito, que às vezes não está nem aí. Acho que já está fazendo muito vir num culto de domingo cedo. Isso é mal. Isso é muito mal. E Deus não tem prazer nisso. Porque Ele chama a responsabilidade minha e tua, homem. Então, você é casado, você é marido, então você tem que entender isso. Você tem que receber isso. Em amor, com humildade. Dizer, não, isso é o que Deus quer para a minha vida. Isso é o que Deus tem para a minha vida. Ele está me ensinando a viver a vontade dEle, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Amém? Agora, se eu não entendo isso, se eu não recebo isso, amados, com todo respeito, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou dizer isso aqui porque eu não ouvi. Eu não ouvi. Mas em São Paulo, nossa amada bispa, ela disse que nos bastidores, com todos estes cultos sobre família, com todas estas mensagens sobre família, esposas falaram para ela, olha, com tudo isso que a bispa tem falado, meu marido não muda. Com tudo isso que a senhora tem ensinado, meu marido não muda. Ele não quer mudar, ele não quer fazer aquilo que a palavra manda. Então, amados, é muito triste, não é? A pessoa ir para a igreja, aí sabe o que acontece? Aí deixa de ir na igreja. Porque fala, é coisa de família mesmo, eu já sei o que vai falar. É muito sério isso. Porque se é o que eu tenho que viver, eu tenho que ouvir, aprender, receber e obedecer. Porque se eu sou uma família de Deus, eu tenho que obedecer. A família de Deus obedece a Deus. Não adianta eu falar que eu sou de Deus, não adianta eu falar que a minha família é de Deus se eu não obedeço. Se não obedece, não é de Deus. Não é de Deus. Pode até ser um filho eleito, mas não é a família de Deus nessa terra. Porque a família de Deus nessa terra tem que se discernir das do mundo. A família de Deus nessa terra tem que ser diferente das famílias do mundo. E as famílias do mundo estão o que aí? Esposa mandando no marido. Marido não sabe qual é a sua função dentro do lar. Marido não tem autoridade dentro de casa. Marido não sabe corrigir um filho. O filho manda nele. O marido às vezes ganha menos que a esposa, aí já coloca naquela situação de submisso à esposa. Não, porque é ela que decide. Amados, isso é família mundana, do mundo, que não conhece a vontade de Deus. Em Gênesis 3, 16, 17, olha o que diz. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez.
Em meio de dores darás à luz. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Quem vai governar a mulher? Quem vai governar a mulher? Marido. Que marido? O marido que é submisso a Deus. Porque, amados, um marido que não é submisso a Deus, que mulher que se submete? Se eu fosse mulher, eu não me submeteria a um marido que não fosse submisso a Deus. Estão entendendo? Agora, se o marido é submisso a Deus, então peraí, ele tem que me governar se eu sou mulher. Se eu sou mulher, é o meu marido que tem que me governar, porque é mandamento de Deus. E a Adão, aí já para o homem, disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, porque Deus falou para ele, Adão, não come. E o que ele fez? Ele foi lá e comeu. Porque ele ouviu quem? Eva. Ele deu ouvidos à voz da esposa e deixou de dar ouvidos à voz de Deus. Então um homem de Deus, amado, tem que ser firme nas coisas de Deus. Não pode negociar. Pastor, mas se eu não fizer para agradar ela, amado, você está agradando a homens, a pessoas. Se você é marido, você não tem que fazer para agradar a tua esposa se está indo contra Deus. Você tem que fazer para agradar a tua esposa de acordo com o que a palavra ensina. Tem que considerar, tem que tratar como vaso mais frágil, tem que amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. Mas se ela começar com nhenhenhé, com a palavra de Deus, você tem que ter uma posição firme. É você que tem que chamar a responsabilidade da bênção de Deus na tua casa, na tua família. Porque se fizer que nem Adão fez aqui, é morte na certa. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. E em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Foi maldição para aquele lar, foi maldição para aquela família, e chegou para todos os filhos de Deus. E aí Jesus na cruz restaurou. Então agora há uma restauração do projeto inicial de Deus para a nossa vida. Eu quero viver, meus amados. Eu quero desfrutar das bênçãos de Deus para a minha vida. Você quer? Então, você é homem, entenda a responsabilidade que você tem. Você é mulher, entenda a responsabilidade que você tem. Tem muito homem que deixa tudo nas costas da mulher. Não, vai você para a igreja hoje. Hoje é dia de oração, então vai você orar. E Deus está vendo tudo, amado. Deus está vendo tudo. Deus me traz aqui para falar aquilo que precisa ser falado. É o que eu sempre falo. Eu vou buscar a minha vida com Deus, com a minha família. E quero que atrás de mim venham aqueles que também estejam vivendo como eu estou vivendo. Amém? Como eu sempre digo, eu não quero uma igreja de hipócritas. Eu não quero. Eu oro para o Senhor. Desde o começo do meu ministério com Deus, o que eu peço para Deus é uma igreja de verdade. Com verdade e com verdadeiros fiéis. Então, Lucas 6,46 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Não é? Jesus ensina, Jesus manda, e eu reluto. Falo, não, eu não vou fazer. Então, quanto mais reluta, mais problemas vai ter na vida. Quanto mais reluta, mais na situação ruim vai ficar essa vida. Então, tem assuntos dentro do casamento que tem que ser tratados. Não, mas eu não vou falar nisso, porque é cutucar a ferida, vai dar uma lambança aqui. Amado, se é um assunto que tem que ser tratado, tem que ser tratado. Porque a ferida, quanto mais se adia ser tratada, ser curada, mais o rombo fica maior. E Deus está lá só olhando, fala, e aí, quando que vai acertar isso? Deus está lá olhando, e aí? Eu já te ensinei, já te falei. Ô Adão, é contigo. Não é com Eva, é contigo. Eu dei a responsabilidade para você. É você que tem que ensinar a tua casa. E tu está fazendo o que aí? Então, sabe, problemas às vezes com os filhos. Que às vezes tem que ser tratado, tem que ser falado. Não, mas aí, coitadinho. Se tem que ser tratado, meu amado, não pode ser adiado. Não deve ser colocado de lado, porque senão depois cresce. Fala, eu não sabia. Não, sabia sim, estava debaixo do nariz e não corrigiu porque não quis.
Então é necessário o alinhamento da vida com a vontade de Deus para nós que fomos tirados do mundo. Porque nós não somos famílias do mundo. Nós não permitimos o espírito do mundo na nossa casa. Nós não podemos ser covardes, temerosos em relação a nada. Eu louvo a Deus, amado. E você pode talvez querer contender comigo, mas você tem um pastor que não é covarde. Você tem um pastor que não tem medo de nada. Temo a Jesus, o Senhor e meu Deus. Nada mais que isso. Então, você, homem de Deus, que está aqui, tem que ter o teu pastor como exemplo. Se eu não servir para ser teu exemplo, eu não sei o que você está fazendo aqui. Porque Deus não coloca qualquer um para falar em nome dele. Ele quem escolhe. Não foi eu que escolhi estar aqui. E Jesus tem me ensinado, e a minha esposa sabe bem disso, que é sim, sim, e não, não. O que passa disso é do maligno. Tem situações que eu me pego com ela em diálogo firme, amados. E por isso o nosso relacionamento se fortalece a cada dia, e graças a Deus por isso. O meu relacionamento com a minha esposa é verdadeiro. O que tem que ser tratado, tem que ser tratado. Eu não vou adiar, eu não vou, deixa quieto. Não, falar não adianta. Não, adianta sim. Espera aí. Quem governa aqui? Quem governa? Eu ou você? Não é você. Então, é desse jeito porque a palavra diz que é assim. Você está achando que eu governo do meu modo? Eu governo do meu modo? Está entendendo? Só que tem que ter posição, tem que ter postura, tem que ter coragem, tem que ter ousadia, tem que chamar, sabe, com toda a força, falar, é Deus que está me mandando, é Ele que me capacita, porque ao mesmo tempo que Ele te dá a responsabilidade, irmão, marido, homem, ao mesmo tempo que essa responsabilidade é tua, Ele também te dá a capacidade. Deus não vai falar para você, viu, governa a tua casa aí e se vira. Não. Deus te dá a capacidade para você governar. Então você tem que saber o que é melhor para tua esposa. Você tem que saber o que é melhor para os teus filhos. Você tem que saber o que é melhor para você. Porque tem famílias, amados, que não vivem a vontade de Deus porque se perdem. Se perdem, sabe? Cada um faz o que quer, cada um faz o que bem entende. E cadê a vontade de Deus? Não existe. Então todo e qualquer tipo de situação que tem que ser ajustada pela palavra de Deus, deve ser ajustada. E a igreja, por favor, diga amém. Ok? Então o marido, ele deve estar sempre atento às situações da sua casa e disposto a fazer pela sua casa. O marido tem que ser, sabe, a pessoa ali entusiasmada, sabe, atenciosa, preocupada. Não o marido desleixado que chega e não está nem aí, não pergunta de nada, não quer saber se o filho foi bem na escola, o que o filho fez na escola, não pergunta para a esposa se a esposa teve um bom dia, o que ela fez ou deixou de fazer. Não, já cheguei cansado, vou tomar um banho, vou comer e vou dormir. Não, isso não é marido, mano, desculpa falar. Isso não é marido. Isso é fazedor de fio. Desculpa a expressão. Marido é aquele que cuida da casa, que cuida da família, que chega em casa preocupado com a família. Chega em casa e quer saber, filho, senta aqui, vamos conversar. Mostra para mim aí o teu caderno aí, como é que estava na escola? O que você está fazendo na escola? Está mexendo com as menininhas ou está prestando atenção na aula? É triste, amados, às vezes testemunho de filho de crente que está mexendo com menininha na escola. Ixi, é complicado, amados. Por quê? Porque está faltando o pai dentro de casa. Está faltando o pai dentro de casa. Então não pode, o pai não pode abrir mão. O pai tem que ter cuidado, o pai tem que andar ali, sabe? Com a rédea curta, sim. Porque o mundo está aí, amado. O mundo está aí para tragar, é para roubar, matar e destruir.
Então Deus está nos chamando para nos guardar, né? Nosso irmão Rafael falou aqui na quinta-feira, que é a arca. Ele falou assim, aqui eu me senti dentro da arca, aqui eu senti proteção. Glória a Deus! Glória a Deus por isso. Glórias a Deus por isso mesmo. Eu, fiquei surpreendido com o testemunho dele aqui conversando com ele. Então, amados, Deus nos chamou para um lugar de segurança. Deus nos colocou no lugar sério. Deus nos colocou no lugar onde tem respeito e compromisso com a palavra dele. E eu não posso fazer vista grossa, não posso fazer de conta, hoje eu fui no culto, já fiz o meu papel. Peraí, e o que você recebeu do culto? Não sei, o pastor falou umas coisas lá de líder, de cabeça, de não sei o que lá. Vai brincando. Deus é quem chamou o homem para ser cabeça. Assim sendo, Deus dá ao homem essa capacidade. Em 1 Coríntios 11:3 diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo o homem. Não importa se é casado ou se é solteiro. É homem, foi gerado por Deus para Cristo ser o cabeça dele. Por isso que o mundo não pode dominar os seus pensamentos. Você tem que pegar os seus pensamentos e fazer o quê? Levar todos eles cativos à obediência de Cristo. Vou pegar meu cigarrinho aqui agora, vou dar uma fumadinha. E o filho do lado. Esse filho vai crescer de que jeito? Crente em Jesus? Não, crente que ele pode fumar também a hora que ele tiver uma certa idade. Porque o pai não vai poder abrir a boca. E se abrir, vai tomar uma lambada do filho. O senhor quer me corrigir o quê? O senhor faz? Exemplo, amado, é tudo. Palavra pode até convencer, mas o exemplo arrasta. E se não tiver exemplo, não arrasta. Estão entendendo? Então, o homem tem que ser exemplo dentro da casa. Vamos lá. Quero, entretanto, que saibais que ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Então, quem é o cabeça da mulher? Quem guia a mulher? Quem governa a mulher? Falem, mulheres, quem guia a mulher? Tem mulher que não gosta disso não, irmão. Tem mulher crente que não gosta disso. Só que tem que se converter. Tem que se converter. Se quer seguir Jesus, tem que se converter, tem que aceitar. Se o marido está se convertendo, se o marido se converteu, se o marido está tendo Cristo como cabeça, a mulher tem que ser submissa sim. A mulher tem que aprender a honrar esse marido. A mulher tem que aprender a exaltar esse marido sim, e não a expor a vergonha dele. Porque a mulher sabe o que ela faz? Edifica a sua casa. E a tola? Com a própria mão ela destrói. O homem é a cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Amém? Então um homem que tem Cristo por cabeça, ele vai andar segundo as instruções de Deus, vai ser uma bênção de Deus para a esposa, para a família, para os filhos, e essa esposa vai ser submissa a este homem, essa esposa vai ser obediente, essa esposa vai ser ajudadora, essa esposa vai ser auxiliadora, essa esposa vai ser uma pessoa que vai somar com este homem para a manifestação das bênçãos de Deus na casa, na família destas pessoas. Amém? Então, o marido não pode ter cabeça oca. Marido, repete comigo aí. Você que é marido, eu não posso ter cabeça oca. A minha mente é de Cristo. Porque Cristo é o meu cabeça. Amém. Amém? Recebem todos? Agora, mulheres.
Repitam. O meu marido é meu cabeça. Cadê as mulheres? Só estou escutando a pastora e a diaconisa aqui. Vai de novo. O meu marido é o meu cabeça. Porque ele tem como cabeça a Cristo. Amém. Ah, mas tem marido que fica assim, né? Eu não sei o que passa na cabeça, mas uma coisa eu quero falar para você: é o Espírito Santo trabalhando, tá? É o Espírito Santo trabalhando, porque tem, né, parece que é outro mundo, né? É outro mundo. Fala, é você, é eu. Amém? Então, você está aqui para ouvir a palavra e ser prudente. O negligente nem aqui está. Isso é verdade, irmão. Um culto precioso desse, uma palavra preciosa dessa, aquele que não está é negligente. Você veio e você é prudente. Então você tem que entender que essa palavra é para a tua vida, é para a tua família, é para a tua casa, é para a bênção manifestada na tua vida. Então, não seja negligente. Não seja desobediente. Não deixe a carne ativar em momento algum. Porque é Deus que está falando aqui. Para o meu bem e para o teu bem. Em Gênesis 18:19 diz assim, olha: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, é o homem quem Deus escolheu para ordenar aos filhos e à sua casa os mandamentos de Deus. Entenderam? É o homem. Não foi a mulher, irmão. A mulher tem que ajudar. Mas é o homem que Deus chamou, é o homem que Deus escolheu. Por isso que eu disse aqui para você: você, marido, tem que ensinar até a tua esposa. E hoje, amados, é comum a esposa ter que ensinar o marido. É comum a esposa ter que chacoalhar o marido, pastora. Eu louvo a Deus que eu não sou assim. Graças a Deus. É eu que chacoalho todo mundo. Graças a Deus. Mas os valores estão invertidos. Sabe, há tanta esposa, né, lutando para o marido estar firme na igreja, irmão. Sendo que a ordem é para o marido estar firme na igreja. A ordem é para o marido arrastar a sua casa. A ordem é para o marido fortalecer a família na palavra de Deus. Abraão, nosso pai na fé, também teve lá um momento da sua vida lá que ele foi negligente. Ele deu ouvidos à sua esposa. E esse dar ouvidos à sua esposa, amados, é naquilo que era totalmente contrário ao mandamento de Deus. Deus falou que ia dar um filho para Abraão, uma descendência, e já estava com quase 100 anos lá e nada de filho. Sara, com seus olhos carnais, deduziu por ela mesma: não, Deus não vai me dar filho. Marido, vai lá com a minha serva e tenha lá um filho com ela. O que Abraão fez? Escutou ela. Colheu os maus frutos. Por quê? Deus já tinha falado com ele. Não pense você, amados, que Deus vai falar e depois vai desfalar, viu? Deus falou que é com o homem que ele chama a responsabilidade. Deus falou que é para o homem a responsabilidade de ensinar os seus caminhos. Então assim tem que ser. Em 1 Samuel 2,12, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eli era sacerdote da casa de Deus,
Também um homem, um marido, um pai que não assumiu a sua responsabilidade, honrou mais os filhos do que a Deus. Como assim honrou mais os filhos, pastor? Deixou os filhos fazer o que queriam. E recebeu o juízo de Deus. 1 Samuel 2, 29 a 30. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores e todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Ou seja, Deus tinha promessa também para os filhos de Eli. E aí Deus diz o quê? Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam, então não existe filho problema, viu? Existe pai problema. A verdade tem que ser dita. Porque sabe, a falta de conhecimento nós sabemos que traz destruição. Então para nós que recebemos o conhecimento, amados, jamais aqui alguém vai poder falar: não, meu filho é um problema. Não, você é um problema. Você, pai, é um problema. Se alguém aqui um dia falar: o meu filho é um problema, nós não vamos aceitar. Não, você, pai, é um problema. Porque filhos problemas não existem. Então Deus quer homens dispostos a serem transformados pela palavra. Deus quer homens quebrantados pela palavra, humildes para reconhecer aquilo que precisam mudar, aquilo que precisam alinhar com a vontade de Deus. Sabe, para que as pessoas olhem para você e digam: puxa, que homem, que pai, que marido, que líder, que pastor, que sacerdote este homem da sua família. Homem que cuida da família, que zela da família. Homem que a esposa enche a boca para falar e causa até inveja. Mas tem aquele que não quer. E aí eu não posso fazer nada. Porque tem homens, tem pais, líderes, que não participam do culto, às vezes porque está cansado. Não, eu trabalhei muito. Ih, pastor, o senhor não sabe o quanto que eu trabalhei. Não, mas já mandei o dízimo. Coitado. Trabalhou muito. É difícil acordar cedo, pastor, não consigo. Tudo inversão de valores. Tudo inversão de valores. Olha, amados, Deus quer homens dispostos a cumprirem o seu chamado. Pastor, hoje o culto está um pouco mais... Não está não, está uma benção. Deus quer homens, tá? Estou falando homens, viu? Homens. Então hoje assim está bem direto, tá? Não é indireta não, é bem direto para mim e para você. Ok? Deus quer homens, sabe, dispostos a serem o sacerdote do seu lar. Papéis invertidos, irmão, desgastam o relacionamento, viu? Desgasta uma vida conjugal, porque chega uma hora que cansa. Tanto de um lado como de outro, viu? Porque tá lá a esposa e o marido ouvindo a mesma coisa. Aí a esposa fala: bom, isso aqui é eu. Aí o marido tá aqui: é eu. E aí começa, né? Fala: agora tem a hora de praticar. Tem que praticar. E aí uma começa a praticar, uma parte, né? Vamos supor aqui, eu estou dando um exemplo aqui da mulher que está mais firme. Tá praticando. E o marido está assim: deixa ela. Chega uma hora que cansa.
Porque tem que os dois caminhar junto. É os dois assumir o papel e falar: opa, isso aqui é meu, isso aí é seu, então vamos juntar e vamos embora. Amém, igreja? Então, papéis que não são reconhecidos pelo outro também, sabe, desgasta. Porque às vezes só está um fazendo lá e o outro não está vendo. Está entendendo? A pessoa está lá se esforçando. Eu conheço, né? Já teve bastante casos de pessoas virem reclamar para mim. Falar: pastor, eu estou me esforçando, estou tentando, estou mudando, estou tentando fazer o melhor, mas nada está bom. O que é isso? Já é um desespero, sabe? É um desabafo. Por quê? Está lá a pessoa tentando desenvolver o papel, tentando se esforçar para realizar aquilo que Deus quer que ela realize, e a outra parte está o quê? Está matando. Não está enxergando o esforço daquela pessoa, não está enxergando o bem daquela pessoa. Então, amados, na graça de Deus, as palavras que nós temos que usar são palavras que exaltem, não que matam. Na graça de Deus, nós temos que aprender a elogiar as virtudes, não os defeitos. Defeito eu tenho um monte. E se você vir aqui e apreciar só os meus defeitos, você não volta aqui. Você tem que aprender a enxergar as virtudes que há em mim. Assim é na vida de um casal, assim é na vida de uma família. Você tem que aprender a exaltar as virtudes e corrigir os defeitos. Não ficar, sabe, marretando. Chega uma hora que cansa. Amém? Amém, igreja? Efésios 5, 25 a 29 e 22 e 23. Está numa posição trocada para a gente entender melhor. Maridos, amai vossa mulher. Então, o marido tem que amar a esposa, é uma ordem. É uma ordem. E amar, amados, eu vou dizer para você, é uma decisão. Você decide amar. Ah, eu amo aquela pessoa. Cuidado, isso é paixão. Isso é carne, isso um dia pode acabar. Entendeu? Amar é você decidir amar. Fala: eu vou amar aquela pessoa. Porque amar é respeitar, é considerar, é fazer de tudo pela outra. É, se preciso for, no caso do homem, dar a vida por aquela outra, pela mulher. Estão entendendo? Isso é amar. Por que muitos casamentos se acabam? Porque não amava. Gostava. Entendeu? Então aquilo que é gostar pode um dia acabar. Hoje eu gosto de comer pizza. Amanhã pode ser que eu olhe e fale: não gosto mais de comer pizza. Estão entendendo? Pode ser que amanhã eu não goste mais. Agora, aquilo que eu amo, meu amado. Eu amo e vou até o fim. Porque você vê muitas pessoas falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quantos que eu já recebi tapinha nas costas? Eu te amo, pastor. Eu sei como me amava. Não amava não. Era por interesse. Então, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a palavra é a água que purifica. Por isso aqui nós não pregamos batismos em água. Aqui nós não realizamos batismo em água, porque isso já é uma sombra do que havia de vir, era a sombra do que era o perfeito. Aqui nós pregamos batismo com o Espírito Santo. Batismo em água não purifica ninguém e nada. Não serve para nada, pelo contrário, só serve para anular a cruz de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ensina que nós temos que abrir mão de batismos em água. Então aqui está escrito, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Qual é a água que limpa? A palavra de Deus. Isso limpa. Isso traz nova vida. Isso traz novo nascimento. Batismo em água? Para nada serve, tá? E aquele que faz, nega a cruz de Cristo. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amado, para eu ir para a perfeição,
eu tenho que crescer no conhecimento da palavra. As igrejas aí fora, com todo o respeito por cada uma delas, elas vivem sempre na mesma vida, no mesmo ciclo. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. É a mesma vida, é a mesma trajetória. É uma campanha aqui, é uma campanha ali, é uma campanha aqui, uma campanha ali, um batismo aqui, uma campanha aqui, um batismo aqui, um voto aqui, um carnezinho aqui, um envelopinho aqui, um não sei o que aqui, um missionário diferente aqui, um pastor de fora aqui, um não sei o que aqui. E a vidinha das ovelhas sempre a mesma coisa. Jesus quer uma igreja, amados, gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Aqui nós estamos para ser a igreja de Jesus. 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amém? Então o marido que não ama a esposa não se ama. Porque ninguém jamais odiou, versículo 29, a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Você está entendendo como o marido tem que cuidar da esposa? Jesus cuida bem da igreja? Jesus ama a igreja? Como que Jesus ama a igreja, irmão? Ele deu a vida por ela. Como que o marido tem que amar a esposa? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aí você pensa se então, né? Você que é um homem que tem a mente de Cristo, que é respeitado pela tua esposa, não é? Que é respeitado pela tua esposa, que é honrado pela tua esposa, aí você pensa como você está tratando ela. Porque tem que somar as duas partes. Eu tenho a mente de Cristo, amo a minha esposa e recebo dela a honra. Recebo dela a exaltação. Porque a igreja de Cristo está aqui para honrar a Jesus. A igreja de Cristo está aqui para exaltar a Jesus. A igreja de Cristo não está aqui para envergonhar a Jesus. E aí então Jesus tem prazer. Jesus se alegra, Jesus se agrada. Versículo 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, tá vendo? É ser submissa ao marido como ao Senhor. Então não pode fazer da vida o que bem quer, o que bem entende. Se tem um marido, e é o marido que tem que governar. Ah, mas pastor, meu marido não sabe governar. Ensina ele. Ajuda ele. Amados, tem ovelhas que precisam de ajuda. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitos têm vergonha de pedir, pastor. Tem vergonha de assumir que tem dificuldade. Tem vergonha de vir até conversar, de pedir um conselho, de pedir uma orientação. E aí fica vivendo de que jeito? De fachada. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, meus amados irmãos, eu quero que você, nesta manhã, marido abençoado que está aqui, ouvindo essas palavras de Deus, você tem uma missão, você tem um chamado. Pastor, mas eu já
Já não tem mais jeito para mim. Eu já perdi o governo sobre os meus filhos, eu já perdi o governo sobre a minha casa. Não, você não perdeu, você nunca teve. É diferente. Quando não tem, nunca teve, então não se perde. A questão é que agora Jesus está te dando o poder. Jesus está hoje lhe dando a autoridade e a capacidade para você governar o teu lar, marido, como Ele quer. É governar em amor, com respeito, com paz, com autoridade, tendo respeito dos seus filhos, tendo respeito da sua esposa, não sendo cabeça oca, mas um homem maduro em Cristo, um homem com os pensamentos e a mente alinhadas a Cristo, fazendo a vontade de Deus em tudo, colocando ordem na sua casa, realinhando os valores, redefinindo os valores, dizendo: olha, isso não entra mais, isso não entra, isso não entra, isso não vai entrar, é assim que vai ser, é assim que vai se tornar, daqui para frente vai ser assim. Então, mas tem aqueles que já são criados, da mesma forma serão para eles também. Mas eles já têm a vida deles, não interessa. Dentro da sua casa é você quem manda. Dentro do teu lar é você quem impõe as regras. E se eles não acatarem a tua voz, é eles e Deus e não você. Porque Eli não acatou a voz de Deus. Sofreu ele e os filhos. Agora, quando um sacerdote ouve a voz de Deus e toma posição, amado, não vai ser requerido dele. Porque tem muitos que falam assim: não adianta falar, pastor. Então se prepara, que vai ser cobrado de ti e dos teus. Porque a questão é: eu obedecer ou não obedecer a voz de Deus. Se eu ver o errado e fazer vista grossa, se eu ver o espírito do mundo e deixar ele ali quietinho, eu respondo por isso. Agora, se eu ir lá e falar com amor, com autoridade, com respeito, falar: olha, isso Deus não aprova, isso não é o que Deus tem para a nossa vida, nós somos família de Deus, nós somos feitos para glorificar a Deus, isso não tem parte com o Espírito Santo, isso não faz parte do nosso viver com Deus, então isso nós temos que deixar de lado. Deus dá autoridade. E mesmo que aquilo não for acatado, se for a pessoa já crescidinha, né, dona do próprio nariz, porque enquanto está debaixo da nossa tutela, meu amado, tem que obedecer sim. Tem que obedecer sim. Se não é maior de idade, se não é dono do próprio nariz ainda, tem que obedecer sim. E até depois da maioridade vai continuar obedecendo. Agora, tem casos que já passou, né? Minha mãe sempre falava: o cipó se coxa enquanto é novo. Que depois que já está grande, está maduro, não tem jeito de coxar mais. Aí é só pela palavra de Deus. Aí é só nas mãos do Criador. Aí vai se tornar caco para ter que ser refeito pelas mãos do oleiro. Mas nós estamos recebendo a verdade aqui para, nesse tempo, passar para os nossos pequenos, aqueles que têm. Para que até quando eles forem maior de idade, eles nos obedecerem. Ouvirem a nossa voz, porque sabem que Deus fala pela nossa boca. Estão entendendo, igreja? Amém? Então não importa, amados. Você é pai, você é marido, você tem um chamado de Deus. E eu gostaria nessa hora, em nome de Cristo, declarar para a tua vida a manifestação desta palavra. Eu quero, em nome de Cristo, declarar sobre o teu lar.
sobre a tua casa. Eu sei que tem marido aqui que não quer. Não tem problema. Mas eu vou declarar. Vou declarar para você, esposa, que quer, que está com o coração quebrantado e humilde diante de Deus, que essa vontade de Deus vai se cumprir no teu lar. Que as pessoas à tua volta vão olhar para você e vão dizer: que pai, que mãe, que homem, que mulher de Deus, que família abençoada, que família totalmente diferente das outras, que família totalmente abençoada pelas mãos do Senhor. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.